Boa noite para todos. Estamos aqui na nossa quarta-feira no curso Arte Religiosa Medieval. Espero que vocês estejam todos bem. Seja bem-vindo de novo. E hoje a nossa aula trata sobre um assunto que, como eu tinha falado nas outras que ocorreram, bem interessante. Para mim é um dos assuntos que mais gosto. A gente vai falar sobre bestiários medievais. Bestiários, você verão ao longo da aula, é um assunto bem interessante, que abrange muita coisa, não é somente como pode parecer no início, um texto, um livro ou algo que foi produzido nesse sentido. Eu dividi o módulo, eu sempre gosto de apresentar um pouco como é como vai ser a aula durante a minha explicação. Eu, assim, sendo que eu já tinha falado um pouco sobre os aspectos de alguma coisa artística, livro, e falar do bestiário, sim, contextualizá-lo dentro do conceito de que seria um texto escrito, um livro na Idade Média, faltaria um pouco de estrutura para falar dos bestiários. O que é que eu fiz? Eu preparei uma introdução de como era produzido esse material, como eram os livros inicialmente, de onde vem esse processo de estruturação, até chegar na segunda parte da nossa aula, nos bestiários propriamente dito, que eu irei um pouco assim mostrar alguma particularidade desse assunto e falarei um pouco bem o que seria a questão arte religiosa com o bestiário. E vocês perceberão que tem tudo a ver com isso, porque são coisas fundamentais quando se fala especialmente da arte religiosa cristã. O bestiário vai ser um assunto bem que necessita conhecer. Como eu tinha dito, de onde vem essa, as escritas, os suportes que, ao longo do tempo, se começaram a utilizar para escrever? Não vamos falar de quando começou-se a escrever, qual foi o motivo que a gente, um tempo, quem sabe quando, porque nós temos até então algumas fontes, aí, como aqui vocês podem ver, tem as tábuas de argila dos sumérios, que tem mais de 4.000 anos, depois vieram rolos de papiro egípcios, mas alguém pensou de escrever, porque também esse aspecto é interessante. Aí tem autores, encontrei hoje uma autora francesa que nem teve tempo de colocar na referência, mas para quem está interessado nesse assunto, eu posso passar o material para vocês. A tela foi traduzida em português, essa é uma coisa muito, muito boa, que ela fala sobre, segundo a teoria dela, quando se passou da reprodução de uma imagem, como eu posso definir? Descrevendo a imagem, porque para ela, a imagem começou antes da fala, vamos dizer assim, da escrita propriamente dita. A reprodução imagética dar um significado interpretativo a uma figura, a uma imagem. Isso é interessante. Eu expliquei um pouco assim, de forma bem básica, mas que está com interesse, vou passar pode comunicar no e-mail ou também no WhatsApp também, nos avisos que eu envio. Isso é para quem quer depois aprofundar eventualmente esse aspecto, eu vou enviar. Sim, primeiramente, os suportes eram assim. Tábua de argila foi aquilo que a gente tem
como primeiro relato ou descoberta, vamos dizer assim, na qual tem algo reproduzido como escritas. Não vou me aprofundar muito sobre isso, porque não é este o nosso foco. Também depois vem o rolo de papiro. Os egípcios, 2.400 anos antes da Era Comum, utilizavam esse meio. Na época era papiro, mas depois também se passou a utilizar outros suportes que não era mais o papiro. Outro suporte, por exemplo, que é aquilo que a gente vai mais entender depois, é o pergaminho. O pergaminho, o vellum em latim, leva o nome da cidade de Pérgamo. Pérgamo é na Ásia Menor. A Ásia Menor hoje ela é parte da Turquia, onde, segundo a tradição relatada por Plínio o Velho, foi introduzido por volta do século II antes da nossa era, substituindo o papiro. Ou seja, não é que o papiro não era mais utilizado, mas apareceu essa possibilidade de utilizar um outro suporte para poder colocar a escrita que se estava utilizando até o momento. O papiro, também o pergaminho, naquele período, eram utilizados sempre com base de rolo. Se enrolava esse material para poder ler. E eu não fui colocando aqui o que se sabe de suportes ou escritas não europeia, vamos dizer assim, não no contexto de Idade Média ocidental. A China já estava desenvolvendo há tempo o próprio processo de escrita, mas é outro assunto. Que quer, eventualmente, vai procurar, tem sites que falam sobre isso. É até interessante fazer comparações nesse aspecto. O que aconteceu em um segundo tempo? Aqui eu coloquei o códice medieval, uma grande mudança tecnológica. Aí aconteceu uma coisa que foi fundamental para o desenvolvimento das escritas e das sucessivas produções de suporte para sustentar as escritas. Aconteceu que durante o Império Romano, logo após o início da Era Cristã, deu-se a passagem do rolo para o códice. Nessa época, juristas decidiram manusear o pergaminho de forma diferente, dobrando em 4 ou em 8 partes. Esse caderno era chamado de volumen, uma denominação usada ainda hoje. Costurado, esse caderno, um aos outros, era construídos em que se chamava de códex. Você pode ver aqui, coloquei 3 figurinhas aqui embaixo, o rolo, primeiramente, como era um pouco que se formou esse quaderno, que era parte vamos defini-lo, de uma base, de uma estrutura dobradas, formando pequenos cadernos, e sucessivamente se formava um verdadeiro códex, que era uma espécie de livro que a gente mais conhece. Aqui tem, vou mostrar uma imagem para vocês, o famoso, para quem não conhece, mas acho que é tão famoso esse texto que todos vocês conhecerão, é o Codex Gigas. Ele é considerado o maior manuscrito medieval existente no mundo. Por que o maior manuscrito medieval? Imagine que o tamanho dele é o seguinte: ele é 1 metro de altura por 50 centímetros de largura e 20 centímetros de espessura. Ele pesa 70 quilos e tem 300 e não sei, 40 e pouca páginas. Não lembro bem quantos são, porque não lembrei de escrever aqui. Ele é interessante porque, pelos cálculos que foram... ele foi produzido hoje, a República Tcheca de hoje, um tempo era chamada de Boêmia, o lugar. É interessante que, para poder construir esse texto, eu vou avançar nas explicações. O pergaminho ele é feito com couro de animal e precisaria hoje de cerca de 170 animais para poder construir todo o material para poder colocar tudo o que foi colocado nesse texto. Imagine quanto ele é
quanto poderia ser, hoje em dia, difícil, caro, preparar um material desse. Outro texto interessante, que eu não sou eu que acredito, que é considerado, não seja um dos mais importantes manuscritos executados ao longo do tempo, é o livro de Kells. O livro de Kells, praticamente, são os 4 evangelhos que foram copiados em pergaminho, criado um texto. Ele é interessante porque se a construção dele é final do século, início do século de 800, 800 e pouco, e não se sabe bem quando foi terminado. E ele é chamado de arte insular porque ele não foi executado na Europa continental. Ele foi executado depois do Império Romano nas Ilhas Britânicas. O interessante é que parece que esse livro foi produzido em cidades que foram sucessivamente saqueadas pelos vikings, mas o livro conseguiu se salvar, mudou de lugar. A história é muito longa. Também esse aqui é um livro que você procura na internet. É muito interessante entender um pouco mais o que ele contém, mas a particularidade dele é como ele é trabalhado. Ele trabalharam pessoas muito conceituadas nesse texto. É um material bem interessante. E, como eu disse, o Códice Medieval, uma grande mudança tecnológica. Aí é o seguinte, o autor, que é Marcelo Spalding, que é um autor que escreveu bastante interessante sobre esse assunto, fala assim: tal inovação, apesar de ser crucial para a difusão do cristianismo, foi fundamental para a história da leitura. Pois, enquanto que os formatos do rolo encorajavam leituras sequenciais e apenas do movimento descontínuo para diante e para trás em um dado texto, a estrutura paginada do Codex promovia o desenvolvimento de novas práticas de leitura propriamente livrescas, uma ruptura muito maior do que deveria ser a invenção da imprensa por Gutenberg. E interessante essa leitura desse autor, porque eu nem tinha pensado no assunto, como é que uma pessoa, para ler, tinha que abrir um rolo dobrado de um canto do outro, ou seja, complexo o sistema de leitura. Depois, quando conseguiram pensar nessa forma nova de livro, ele fala de livresca, porque é interessante o termo também, aí o que aconteceu? Facilitou muito a leitura. Ou seja, você tinha como voltar no início ou ir para o fim, sem necessidade de abrir, não era nem abrir tudo, era rolar um e desrolar no outro. É um processo muito complicado, acredito também a dificuldade de guardar esse material, de transportá-lo, era uma forma, foi uma invenção, uma mudança que, acredito, deu. Ele fala que foi maior do que Gutenberg inventou. Óbvio, Gutenberg ele desenvolveu a possibilidade de copiar o que era um texto, ou seja, ele criou uma produção de textos industrializada, quando antes não tinha essa faculdade. Mas a possibilidade de ter criado essa forma, porque Gutenberg, ao final, depois, ele imprimia, mas a estrutura do texto era sempre aquela, de um códex, com páginas, dependendo do material que ele utilizava como suporte. Mas foi interessante porque foi daí que começou-se também um tipo diferente de produção de material escrita. O mosteiro medieval, por exemplo, como o de Monte Cassino, possuía um vasto ambiente denominado de escritório, ou seja, depois dessa possibilidade, apareceram várias formas para escrever esse texto, para poder o cristianismo também ele levantar, carregar, promover a própria, como eu posso dizer, o próprio conhecimento, a própria diretrizes que ele estava produzindo. E nos mosteiros mesmo, tinha lugares que se chamava de escritório, no qual se organizava e realizava o trabalho de transcrição dos códigos.
Aí vocês, eu esqueci de colocá-lo aqui, aquele famoso filme, que tem um livro antes dele, que é O Nome da Rosa, de Umberto Eco, a gente vai encontrar lá tudo que a gente está falando nesse momento. Que tem, que pode ter acesso ao livro, e o livro é sempre aquela coisa, a pessoa está lendo e interpreta o que o autor está escrevendo. O filme, ele mostra já como o diretor, o que preparou a história, quis mostrar os fatos. Mas também o livro, o filme, ele é bem parecido com suposta realidade, porque era aquilo que se sabe que no mosteiro acontecia. Ou seja, é interessante esse filme, além do lado do ambiente, de tudo, mas o foco que tem nesse filme, falando sobre a produção de texto no medievo, ela é, acho que é o filme que mais se debruçou sobre esse aspecto. E agora que eu estou trabalhando também sobre este, de fato, eu dei uma olhada em algum trailer hoje, mas eu quero rever o filme, porque a mente trabalha depois e você consegue prestar atenção ao que passa nas imagens de uma forma mais assim interessada. E cada monge nesse escritório, monge escriba, copiava um manuscrito ou parte individuais de uma obra. O monge, ele tinha um nome particular, ele era chamado de amanuense. Amanuense porque praticamente era a mão dele, era ele que estava produzindo. E, ou ele era autônomo em escrever, ou ele tinha alguém que estava ditando para ele. O que ditava para ele era chamado de armários. O nome latim dele era armário, que seria o bibliotecário de hoje, que tinha um conhecimento, ou tinha um texto para poder ler, ou ele lembrava também o que era para ser escrito. E tem relatos, não me lembro se qual texto é, mas não importa, que esse texto, ele, ao longo das produções dele, tem 5 ou 6 cópias originais que foram produzidas ao longo do tempo, e não tem uma cópia igual a outra. Isso é interessante porque, já não sei se eu tinha conversado disso com vocês, não existia um tempo várias cópias para poder você ter, para produzir outras cópias. Às vezes tinha um texto original que era em um determinado mosteiro e que queria ter acesso ao seu material, era para ir no lugar. No tempo, o pessoal, os monges, o monge, aquele que depois fazia a transcrição ou que ditava, ele lia o texto completo, conseguia memorizar tudo, coisa que de hoje a gente nem imagina que pode ser verdadeiro, voltava para o mosteiro dele e lá produzia o texto, escrevendo de cabeça tudo que ele tinha lembrado. Aí, óbvio, uma coisa não tem como, não é não tinha um pendrive para colocar dentro na cabeça do outro. Hoje, a inteligência artificial, o sistema de hoje, a gente poderia até daqui um pouco conseguir, mas naturalmente a gente até perdemos capacidade de memorizar devido a os meios que hoje temos que nos auxiliam e não precisar lembrar o que a gente está lendo. O importante é que a gente lembre aonde a gente colocou essa lembrança, porque hoje também está aparecendo o problema que a gente salva, não temos a forma correta de catalogar o nosso material, coisa que eu sempre falo. É importante também ter um método para armazenar tudo que a gente está salvando. Não falo só de texto ou de PDF, ou de cópia. Até quando a gente memoriza no computador, nos favoritos, os links que a gente precisa. Tem que ter uma forma de guardar isso, porque um dia eu vou salvar lá, salva num canto, quando na hora de procurar, cadê o link? Onde é que eu salvei? Ali é aquele transtorno. Eu vou dizer para você que 3 dias atrás eu perdi quase um dia inteiro para revisar o meu arquivo
de favorito de internet, descobri que tenho 1.268 link lá, salvo, que pode me auxiliar. Imagina como é que eu sei se não coloco tudo bem direitinho. Bom, voltamos ao nosso assunto. O que acontecia durante essa fase de escritas? Não é que cada um ele escrevia pronto, está pronto, empacotado, não. Tinha os copistas chamados taus, ele deixava em branco os espaços destinados a iniciais, títulos, bem como a ilustrações e frisos, que eram então preenchidos pelos miniaturistas encarregados da criação das imagens e pelos iluminadores que finalizavam com pinceladas douradas as miniaturas já desenhadas e coloridas. Ou seja, o processo de preparar um códex, ele não era tão assim, o monge lá, era praticamente um laboratório, que cada pessoa do laboratório tinha a própria função. Hoje em dia, existe esse laboratório, por exemplo, na minha cidade de Verona, tem uma biblioteca que tem 1.500 anos. Ela tem um livro guardado que foi escrito em 460. Ou seja, ele tem mais de 1.500 anos. Esse livro lá é original, é considerado um dos manuscritos mais antigos que ainda existente na biblioteca, no caso da Itália. Biblioteca, ela ainda como eu posso dizer, funciona não somente como arquivo, mas também ela está funcionando como laboratório para manutenção dos textos antigos. Tem pessoas que trabalham lá, tem pessoal já de idade, que há muito tempo trabalha. Essa biblioteca ela é de propriedade da Arquidiocese de Verona, mas tem também profissionais que trabalham em biblioteconomia na universidade, que auxiliam na biblioteca, porque você lá aprende as práticas para manter um material produzido um tempo. Hoje também existe, seja como atividade lúdica, ou seja como atividade profissional mesmo, pessoas que sabem produzir ainda, trabalhando com pergaminho, e dão aula, tem feiras, tem exposições, é interessante esse aspecto. Em uma visita em uma cidade medieval, seria interessante encontrar um tempo para ir. É um festival que lá tem muitos, é uma coisa que a gente está também pensando em organizar no futuro para o pessoal que queria fazer uma visita, uma viagem assim, juntando o lúdico com a pesquisa científica. Faço um exemplo aqui. Essa foto, essa imagem que eu coloquei, ela vem de um texto produzido por Rabanus Maurus, se chama De Universo Direrum Naturis. Esse texto, essa imagem, ela é tirada de um códex entre 1022 e 1035, mas a escrita original, ela é do século IX, início do século IX. Não temos mais como se diz, o material original, mas tem o que foi produzido depois de 200 anos, que é também uma coisa interessante. Tem várias cópias. Essas cópias aqui também não são iguais, ou seja, as cópias que se encontram, cada uma tem pequena diferença, porque isso que se pensa que que escreveu não tinha um texto na mão para poder reproduzir. O que é que essa imagem mostra? Está mostrando, praticamente em sequência, um monge que escreveu, que passou para outro monge o texto pronto, e do outro lado tem outro monge que está passando para aquele cor verde e amarela, e no meio, se você dá... Eita, para frente. Se você dá para perceber, tem como um caixão, que seria o famoso armário. O armário vem de armário, onde os livros eram colocados. Porque imagina, tinha que também ter um lugar protegido, porque esse material, que era um material fundamentalmente orgânico, tivesse a própria proteção. Isso aí é interessante porque o mesmo Rabanus Maurus, ele escreveu uma espécie que hoje a gente poderia chamar
enciclopédia de universo do Rero, são 22, parece, volumes, no qual tem dentro várias imagens, explicações, e também tem a explicação de como praticamente se guardaria a forma para guardar os textos. Essa aqui é a imagem, ou seja, aquilo que a gente conhece encontra reproduzido no mesmo texto que a gente está analisando. Isso é quando encontrei, digo, vou colocar para os que estão me seguindo, porque achei interessante esse aspecto. Mais detalhadamente, como é que se preparava a esse suporte para poder colocar as escritas? As imagens que vocês estão vendo, que eu vou passando ao longo desse slide, são todas, não coloquei a referência, mas são todas imagens que se encontram em livros da época, no quais tem a reprodução de como era a produção desse material. Isso eu acho muito interessante, porque já no tempo, tinha alguém pensando, peraí, além de fazer, vamos mostrar como é a produção. Aí o material, propriamente dito, o pergaminho, ele, como eu tinha dito, era feito de peles de animais, como cabras, ovelha ou bezerros. Aí dependia também do animal que estava mais fácil para encontrar. Imagina, precisava de matar um animal para poder escrever um texto. Hoje, a gente não poderia nem pensar em uma coisa dessa. Mas, um tempo não tinha outra solução. Era a solução ideal, provavelmente, por isso. O processo como era? As peles eram preparadas tratando-as com cal. O cal, ele provavelmente não conhece o processo químico, mas ele criava uma base que não permitia mais como eu posso definir-lo, que a pele se desgastasse, vamos definir assim, é um termo errado, mas que a pele apodrecimento do material biológico. Provavelmente ele terminava com esse processo. Não, com certeza tem outros produtos que tem utilizado, mas não é para falar disso agora, senão há muito tempo que a gente precisaria. Depois do cal, se retirava o pelos, que ficava também em um lado dessa pele, e o excesso de carne remanescente, e depois era secado colocando-o bem de forma esticadas, ao ar. Pronto. Não muito sol, ar. Depois eram raspadas, essas peles, e com uma superfície, para ter uma superfície lisa e adequada para a escrita e a pintura. Ou seja, tudo um processo de tratamento para poder conseguir uma folha, fundamentalmente, para poder, sobre a qual escrever. Qual era o grande vantagem do pergaminho? O pergaminho, ele é um suporte bom, porque ele tem a capacidade de absorver os produtos e se manter no tempo. Por isso, temos hoje textos de tanto tempo ainda visíveis, por causa que o material ele tinha essas prerrogativas, além dos produtos que eram utilizados, que também, como veremos mais para frente, era um produto muito interessante. Planejamento do manuscrito, ou seja, uma vez que a gente tinha a folha, vamos dizer assim, pronta, tinha que criar um layout. O layout é aquele esquema de como eu vou colocar dentro do manuscrito o material próprio que eu quero colocar. O layout das páginas era planejado com linhas guias, desenhadas levemente no pergaminho, para orientar tanto a escrita quanto as ilustrações. E, como eu disse, esse trabalho era geralmente realizado em um escritório de escrita em mosteiro ou catedrais, onde monge e outros escribas trabalhavam, porque, por aquilo que eu ouvi, também tinha pessoa que ajudava que não era monge próprio, ou era uma pessoa que estava se formando no mosteiro, como se chama, os novatos que estavam entrando, ou tinha também pessoas que eram contratadas, que provavelmente sabiam, ou eram pessoal da nobreza, porque tem que pensar um fato.
você tenha que saber que escrever. Ou seja, não é que todo mundo sabia escrever, tinha a capacidade de utilizar em produto para poder escrever, a pina, é uma série de... Não é como hoje, pego uma caneta e escrevo. Não, tinha todo um conhecimento técnico que se adquiria e se passava, consequentemente, por um para o outro. A escrita de texto. O escriba escrevia o texto à mão. Não tinha outra solução. Não tinha molde, não tinha coisa pronta, não. À mão. Usando uma pena e tinta. A escrita era feita cuidadosamente, seguindo a famosa linhas, guia que eram feitos antes. A caligrafia, outro aspecto interessante. Diferentes estilos de caligrafia eram usados, dependendo da época e da localização geográfica. Ou seja, a gente tem dificuldade hoje, quando a gente encontra um texto antigo, entender as letras, porque as caligrafias de um tempo não é aquela que hoje a gente utiliza. Hoje temos vários formatos de letra, mas um tempo tinha uma forma de escrever que quase não se entende hoje, para que a gente não tem mais essa forma de escrever como tinha um tempo. Aí, depois, ao longo do caminho, desenvolveu as várias possibilidades, mas isso aí era também, como o texto fala, a localização também implicava com isso, porque tinha uma forma que era passada de escriba a escriba, de escrever, que em outros lugares é diferente, e não era sempre o mesmo processo. O que acontecia depois dessa estruturação básica das letras, da escrita? Era a famosa iluminação. Que material era utilizado? As iluminuras, como você vê quando abre um texto também na internet, parece aquela cor colorida, brilhante, se chama de iluminação, é a técnica das iluminuras. Eram feitas com tinta e pigmentos coloridos. Todos esses produtos são produtos naturais. São vegetais, animais e também produtos minerais. Da mesma forma, tem minerais coloridos que você pode utilizar, esmiuçando, para poder preparar determinados bases ou pigmento para poder utilizar nos pergaminhos. Muitas vezes, esse material era misturado com ouro e prata, para dar brilho e destacar certas partes das ilustrações. Imagina como custaria hoje, em termos econômicos, um fato desse. É interessante aqui essa imagem, porque ela vem da uma enciclopédia de Palmer, é do século XIV. Essa figura, ela seria praticamente a inicial C, a letra C, porque na enciclopédia tinha o verbete que se chamava de cores, cor. Aí, para dizer cor, como se prepara a cor, você percebe que aqui tem várias cores misturadas, uma pessoa que está mostrando, como preparando ou misturando uma cor, foi colocada com a inicial letra C. Achei isso aqui uma coisa fantástica, pensar a um aspecto como é isso para apresentar como se produzia a cor no tempo. Iluminuras, ainda falando disso. O iluminador, que era uma pessoa específica que fazia esse tipo de trabalho, após a escrita do texto, o livro era entregue a um iluminador, que decorava as margens, as letras iniciais e outra parte do manuscrito com iluminuras. O processo, o iluminador desenhava os contornos das figuras e ornamento com tinta preta. Depois aplicava as cores e ouro. As iluminuras podiam incluir cena religiosa, figuras humanas, animais ou outras coisas. O interessante também um fato que nem sempre se conseguia completar os textos com iluminuras. Às vezes só aparecia o texto quase desenhado como se fosse um esboço, um rascunho. E se encontraram esse tipo de materiais em livros que um pedaço era terminado e um pedaço não. Ninguém sabe dizer porquê, mas pensando ao tempo necessário para poder terminar certos livros,
muitas coisas poderiam ser o motivo de não conseguir terminá-lo. E falência da pessoa, faltou recursos, não tinha mais material, porque imagina ouro e prata na época para cumprir um texto, é uma coisa. Tudo bem, esses textos eram preparados, além para os monges, para mantê-lo como material, mas às vezes eram encomendados pelos senhores da época para tê-lo como como eu já tinha falado no início, lá na primeira aula, se não era, algo representativo para mostrar a importância e a força dessa pessoa que tendo um livro desse, com certeza ela é reconhecida como uma pessoa poderosa. Aqui vemos, por exemplo, um texto que seria a Apocalipse de Abingdon, é um texto produzido entre 1270 e 75, que você percebe que tem várias figuras, mas o primeiro aqui, a que eu estou passando o mouse agora, ele tem aquela estola no colo, vamos dizer assim, aquele cobertor, que está pronto. Tem uma base vermelha que já foi produzida. Tem algo dourado atrás da figura, mas depois o restante das figuras, eles não são pintadas, ou seja, aquele celeste se encontra no manto que no caso o sujeito tem, e tem lá por trás lá daquela figura, acho que parece que é Cristo lá do lado direito, tem lá também o restante não, o restante está faltando. Se sabe que foi uma falta de material, se fala assim, porque a gente não tem outra possibilidade, mas para dizer que ainda hoje existe esse tipo de material. Esqueci uma coisa. E se fala também de miniaturas, no caso. Miniaturas, o termo interessante, ele vem do mínio, vem de mínio. Mínio, praticamente, é o metal utilizado para preparar a cor vermelha. Aí daí de mínio, vem miniatura, porque era utilizado muito essa cor para produzir a cor vermelha, e por isso que às vezes a gente chama miniatura, mas é uma relação com um tipo de base, de pigmento utilizado pelas pinturas. Quando era pronto o texto, o que se acontecia? Tinha a famosa que hoje a gente faz na copiadoras, quando a gente faz aquela cópia meio abusiva dos livros, encadernação. A encadernação não é outra que, um tempo, era a costura das folhas de pergaminho, ou seja, nem das folhas, como eu tinha dito. Sendo que o pergaminho era dobrado, ele formava pequenos quadernos. Aí, esse pequeno quadernos era colocado um acima do outro, como vocês podem ver aqui na figura, e costurados, não sei dizer qual é o material que se usava de costura, tinha também forma para colocar um pedacinho de couro, aquela parte preta que você vê aqui na figura embaixo. Tinha várias possibilidades de fazer a encadernação. Mas é para dizer que, se vocês têm na mão livros hoje em dia, eu quero ver se eu tenho um aqui, tem um bestiário aqui, parece que pronto. Eu tenho esse bestiário aqui, ele é feito dessa forma, tem aqui na base dela, tudo na estrutura que é uma espécie de encadernação costurada. Hoje em dia, os livros que têm aquela capa dura, que são livros que custam um dinheiro a mais, por causa do processo de produção. Imagina quanto trabalho tem até hoje para poder fazer uma coisa desse tamanho. E a encadernação, ao fim, não se limitava somente a colocar uma página acima de outra. Outro aspecto era a capa. A capa era fundamental pela preservação do material que estava dentro. Assim, o conjunto de cadernos era então fixado em uma capa, que podia ser feita de madeira, coberta com couro ou tecido, e muitas vezes decorada com metais preciosos, pedra e outros ornamentos. Eu me lembro que na aula primeira eu mostrei algum
livro, acho que era bizantino, se não estou errado, no qual, ou era bizantino, mas não importa, que tinha até pedra cravada, que foi lá que eu falei do meu trabalho um tempo como ourives também, no qual vários livros eram dessa forma, era todo um trabalho, não se limitava somente ao conteúdo, ou seja, conteúdo importante, mas a estética do livro ela era também uma coisa importantíssima na época. Aí a coisa interessante é que eu disse, olha, peraí, vou procurar se eu encontro, eu juntei hoje essa parte no slide. Houve mulheres especializadas na produção do texto? A mulher agora estava ali toda me olhando, como é mulher? Houve mulheres, sim. E mulheres, muitas vezes, eram miniaturistas, ou seja, aquela pessoa que preparava mais aquela base, e pintoras também. Aqui temos um exemplo. Clarícia, pintora e freira alemão, que pintou vários códices no século XII. E um deles, para mostrar que ela era a mesma, teria colocado o seu autorretrato também. Aí você vê essa folha grande, com essa mulher embaixo que está segurando quase uma figura geométrica. E embaixo, ali, na parte, no recorte que eu fiz, tem um nome Clarícia, ou seja, é ela, não é ela, não se sabe. Mas que existiu essa Clarícia, se sabe, e provavelmente ela quis mesmo colocar a própria figura nessa parte de texto, que é uma parte introdutória de um código que foi escrito. Eu não lembro o nome, devo isso para vocês, mas não era importante isso. Importante é saber que mulher existia e como que existia. E um outro exemplo da importância que as mulheres tinham na época, como eu disse, medioevo não é somente aquela estereótipo de mulher só bruxa, mulher que é colocado do lado, óbvio, o homem era o principal, como eu posso dizer, a figura principal que aparecia, mas a mulher tinha uma função muito importante também, ele cumpria tarefas que muitas vezes não são consideradas, mas quando a gente vai procurar, a gente encontra esse aspecto que são importantes para mim, para mostrar quanto a figura da mulher não é especificamente a dona de casa, como se queria um tempo, como alguma pessoa hoje quer, ainda querem que a mulher fosse. Sem sucesso, ótimo, não tem que ter sucesso com isso, não. A mulher é uma figura que não, muito para frente. A gente não está entendendo isso. Muita gente não entende isso. Aqui que eu voltando no assunto, se não me perco sempre na minha, voando por outros assuntos. Interessante essa figura que eu coloquei. Por quê? Ela vem de uma produção de um texto de Giovanni Boccaccio. Boccaccio escreveu um texto que se chamava Mulieribus Claris, sobre mulheres famosas. Se sabe que Boccaccio escreveu esse texto em contraposição ao Petrarca. Petrarca provavelmente era um pouco mais machista. Boccaccio provavelmente ele enalteceu a figura da mulher. Isso eu não posso dizer, mas na hora que ele escreveu isso é porque ele tinha consideração com esse aspecto. O Petrarca escreveu De Viris Illustribus, dos homens ilustres. O que aconteceu com o Boccaccio? Depois do texto dele foram produzidos miniaturas que mostrando a fala do Boccaccio transformada em imagem. Aquele que produziu esse texto colocou uma mulher que está pintando um quadro, aparentemente é Nossa Senhora, mas o que é interessante é que ao lado dela tem um homem que está preparando o pigmento. Pelo que o autor falou, ele está triturando lápis-lazuli. Lápis-lazuli é uma pedra que acho que vocês conhecem. A cor dela é o azul, o celeste. Ela é uma cor que é um material que originalmente ele vinha do Afeganistão. No Afeganistão tinha aquela lápis-lazuli brilhante que é o melhor produto.
Ele, quando é triturado, preparava aquela base que se chama, às vezes, não sei se no Brasil se utiliza esse termo, mas na Itália é dito como o azul, velo de Maria, seria o véu de Maria. É um azul fantástico, às vezes tem pinturas, o Giotto utilizou também esse produto azul, maravilhosa as pinturas dele, mas para dizer que todo o processo não era só o homem que construía. Aqui a gente dá para ver também, além do homem que está preparando o material, a gente está vendo como podemos definir essa figura, como um processo sequencial. Tem a pessoa que pintura, mas está contando o que é que preparou a tinta, quais são os materiais utilizados para poder pintar, e tem aquelas pequenas conchas que eram utilizadas como suporte para a tinta, ou seja, não tinha plásticos para poder utilizar para colocar dentro o material. Provavelmente as conchas ele tem uma capacidade interessante. A concha, quando você vê dentro, ela não está toda lisa. O que acontece com essa lisura? Ela não gruda muito. Espera aí que alguém está falando aqui. Só desculpe um minutinho que eu vou. Alguém está com o microfone aberto? Alguém ligou a coisa? Oi, cachorro, perto dele. Espera que eu vou. Cachorro, sabia? Juliana? Vou desativar o som dela. Eventualmente, pronto. Desculpe aí, mas acho que ela fez a intervenção sem saber o que está acontecendo. Eventualmente, Juliana manda uma mensagem depois no chat. Obrigada. Sim, eu estava dizendo das conchas. As conchas, eles são um material utilizado para como suporte, como lugar para colocar os produtos. Isso achei também interessante, mas para ver como se desenvolve o ser humano desenvolve, pensa naquilo que já existe na natureza para ser utilizado em favor da própria necessidade do momento. Vamos pensar agora, depois dessa apresentação, espero que ter sido bastante claro de mostrar como era produzido um texto, um tempo. Vamos agora passar no material propriamente dito dos bestiários. E entender por que esses textos são tão importantes, como eu tinha falado no início. Aí eu começo assim, falando das representações visuais de animais nas igrejas medievais. Qual a razão dessa presença? Porque também a gente, quando tinha mostrado nas aulas que se passaram, a figura do animal nas igrejas, ela é uma figura constante. Tem igrejas que têm infinitas figuras, como eu tinha mostrado nos góticos, por exemplo. Tinha figuras fantásticas, figuras não conhecidas, animais estranhos. Como é que eles foram produzidos? De onde a inspiração dessas figuras foram tiradas? Qual significado esses animais têm para ser colocados em uma igreja? Você já sabe me dizer a resposta? Porque se está em uma igreja é porque algo relacionado à religião, no caso cristã, tem que ter. Não é que uma pessoa coloca lá uma figura sem nenhuma, como eu posso definir lá, sem nenhum significado simbólico, religioso, como podemos definir-lo. Isso é o que o bestiário poderia ter auxiliado no momento. Bestiário medievais. O que o bestiário nos ajuda em um caso como esse? O estudo do bestiário possibilita encontrar a resposta à presença de representações visuais de animais nas igrejas medievais, como eu tinha falado. O bestiário, ele contém figuras de animais, mas não somente figuras, ele contém também outros aspectos. O bestiário medievais
O termo bestiário designa propriamente um gênero literário ou um subgênero literário. Não é que bestiário é... Não, é uma forma literária que foi utilizada no tempo, que consiste numa coletânea de uma série de descrições de animais. Animais reais ou animais fantásticos. Ou animais reais, como o leão, ao qual são atribuídas também qualidades totalmente fantásticas. Ou seja, tem as duas possibilidades, não é só o fantástico ou somente o real. Isso é muito interessante como aspecto. As explicações dos animais são acompanhadas de interpretações alegóricas, que originalmente são de tipo religioso, de tipo dogmático ou moral. Este gênero de literatura, ele não foi assim criado de nada, mas ele nasce de uma obra bem precisa antecedente ao bestiário. Ou seja, uma fonte da qual são derivados todos os bestiários medieval, obviamente com modificações, ampliações, etc., que aconteceram ao longo do tempo. Qual é esse texto? O texto é o fisiólogo, ou fisiologos, como podemos defini-lo, vendo um termo latim, que é o texto que ele é antecedente aos bestiários. Aqui eu mostrei o fisiólogo de Berna, do século IX, que é um precursor dos bestiários que começaram depois a ser produzidos ao longo do século XII e para diante. O fisiólogo, como eu digo, a origem dos bestiários. Aqui você está vendo esse livrezinho, isso aqui é de Francesco Zambon, que é um autor que traduziu o primeiro fisiólogo do latim para o italiano. Ele é um autor que tem uma coletânea depois de bestiários que vou passar para vocês, para que querem também as informações mais para frente. O fisiólogo trata-se de um escrito cuja redação originária foi produzida em grego, em Alexandria, no Egito, provavelmente entre o fim do segundo e o início do terceiro século da Era Comum. Um texto composto mais ou menos de 50 pequenos capítulos, bipartidos. O que significa bipartidos? Eles constam como uma descrição do animal, tem como o animal é, porque esse texto não tem imagem ainda, só fala de animais, seguida de uma interpretação alegórica no sentido cristão, ou seja, tem um animal, fala do animal e fala depois da interpretação alegórica relacionada ao cristianismo. É bom dizer que animais se encontram no relato cristão e depois iremos ver onde se encontra e como ele se encontra. Esta obra, como eu estava dizendo, foi muito importante para a história da cultura medieval, pois foi traduzida em todas as línguas faladas na bacia oriental do Mediterrâneo e no Oriente Médio, tal como em etiópico, em síriaco, armênio, árabe e, naturalmente, em latim, porque não é para esquecer que ele estava escrito em grego, inicialmente. Em latim foi a língua que foi utilizada sucessivamente. E também os padres da Igreja Católica utilizaram o fisiólogo dizemos assim, nos escritos religiosas referente ao cristianismo. Por quê? Primeiro, se vocês pensam como começa, a Bíblia começa falando dos animais e termina com os animais. Isso é uma fato interessante. Vocês vão entender, se vocês vão ler, tem essas duas coisas no início e no fim da Bíblia. E Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, como a gente quer chamá-lo, mencionando animais, eles se percebe que as menções deles são oriundas dos fisiólogos, ou seja, ele começou a utilizar também as comparações que os animais tinham, a moral que o animal assumia como figura, ele era uma figura representativa, moralizante pelo ser humano. Por exemplo, ele escreveu: irmãos,
seja verdadeiras as coisas que se dizem da serpente e da águia, ou seja uma lenda dos homens em vez de verdade, todavia, nas Escrituras existe sempre a verdade. E não é sem motivação que as Escrituras nos referem tais coisas. Colocamos, então, em prática aquilo que tais imagens significam, e não vamos nos cansar em buscar se essas correspondem ou não à verdade. Salmo 10, 66, 10. O que está dizendo? Ele está dizendo que no Salmo se fala de animal, ele está dizendo, não importa se o animal é ou não é, importante é que ele significaria, no sentido moral, esse animal, para você acreditar que ele tem essa prerrogativa. E, com esse aspecto, era para dizer que evidencia-se ainda mais que a finalidade das obras não é científica, ou seja, tinha um tempo, se pensava, ao longo do tempo, que esse textos, ele era texto produzido para, como se fosse algo científico para explicar os animais. Não, não tinha essa função. Ele tinha a função, no caso do fisiólogo, meramente religiosa. Também, quando se fala de animais comuns, isso não interessava. O fim era o significado simbólico das descrições, como eu acabei de dizer. Ou seja, qualquer animal, ele carrega um significado simbólico que, quando você utiliza, é conhecido pela pessoa que escuta esse animal e se recebe como mensagem. Por isso, além dos bestiários, eram usados lapidários e herbários. Por quê? O fisiólogo, ele não se limitava a falar de animais. Tem uma parte no qual se fala também de lapidário seria pedras, lápide vem de pedras, pedra vem de lápide, desculpa, e herbário, ou seja, no fisiólogo tinha também algo relacionado a esses dois aspectos, que são fundamentalmente produtos que se encontram na natureza, como os animais são seres naturais, e eles têm uma relação com o mundo total para poder ser utilizados de uma forma interpretativa, moralizante, no caso, ou com outros aspectos que o bestiário depois trabalharam. E aí a gente encontra, como a gente falou antes, nas outras aulas, animais estranhos, monstruosos. Por que também dentro dos bestiários tem esses animais? Se pensa que o problema foi na tradução da Bíblia na versão grega, que da grega depois se tornou latina. Imagina quantas traduções ocorreram até chegar a uma tradução em português ou italiano de hoje. Quando a gente hoje mesmo, a gente lê um versículo de uma tradução da Bíblia em italiano, vou procurar o mesmo versículo na tradução em português, a tradução não é igual. Não é nem um sinônimo. Tem como eu posso defini-lo? A impronta do tradutor presente. Não sei se é o tradutor ou se é uma vontade de quem está traduzindo ou é algo que vai acontecendo, mas não são iguais. Até a mesma Bíblia em italiano, como no português, que eu estou pesquisando, não batem a palavra por palavra, são diferentes. Aí a gente entende que se tem isso hoje, que tem um cuidado, tem muita mais facilidade, imagina um tempo quando a Bíblia foi traduzida, não sei, eu vou falar uma besteira agora, será em aramaico, como antiga escritas dos textos, pelo grego, porque os gregos tiveram a ideia de traduzir e colocar no papel esse produtos. Depois que foi traduzido pelo grego, se colocou figuras que não era bem assim. Ele fala, alguns animais, nessa tradução, são identificados de forma errada e não correspondem à fisionomia descrita nos textos bíblicos originais. Eu não fui procurar quem foi procurar no censo original, mas está aqui, eu sei que o autor dessa parte é um autor que pode se confiar. Dessa maneira, pode ser entendido o nascimento de seres estranhos, monstruosos, etc.
que sucessivamente tiveram a própria história descrita no bestiário. Tem tudo um sentido sobre isso. Senão, tudo bem, ao longo do caminho, as pessoas viajaram para o Oriente, tem todo um processo depois que vem, até que consegue, que já leu Marco Polo, o livro dele tem coisas que falam sobre figuras estranhas, mas isso é uma base na qual a gente pode trabalhar. E, assim mesmo se entende como os bestiários, que voltamos ao assunto do início, não foram feitos com a pretensão de descrever cientificamente os animais, mas essencialmente para citar os animais presentes na Bíblia. Esse aqui é o assunto, o foco do bestiário. Ele está citando o animal que tem na Bíblia. Por quê? Todos os animais do bestiário estão na Bíblia. O nome pode ser não igual, mas são referência a animal citado na Bíblia. Aí, você entende quanto a importância agora do bestiário para as figuras que estão reproduzidas nas igrejas. Isso que é o caminho que ocorreu para chegar lá. Também, algumas das características usadas na descrição dos animais são procedentes de relatos de naturalistas antigos, tipo Aristóteles, as suas indagações sobre os animais. Não tem como não ser, porque esse material estava presente na época. Pode ter sido uma mistura, um hibridismo entre um e outro, tem termo que podemos utilizar para definir esse tipo de ação. De tradição de tipo mágico, que era muito presente na Alexandria, porque imagina, Alexandria era o centro do mundo, mas era um lugar onde tinha um centro cultural muito avançado na época. A época a gente chama de Egito, naquela época era Grécia e Alexandria, tinha aquele processo dos gregos estarem lá nesse momento. Também vem dos mesmos hieroglíficos egípcios e de lendas que procediam do Oriente, ou seja, desenho que estava presente já na cultura egípcia. Tudo isso pode ter produzido a imagem dos animais que, ao longo do tempo, o fisiólogo não produziu como imagem, mas se você vai lendo o fisiólogo mesmo, os animais que estão presentes, você pode imaginar o animal como ele poderia ter sido. Agora, imagina um tempo. O animal você imagina, mas você não tem nenhuma figura para poder olhar em internet da hora ou num texto, se esse animal é aquele que você está imaginando. Ali um senhor, uma senhora da época que pensou nisso, produziu a figura para colocar no livro ou em um suporte que um tempo era utilizado. Esse aspecto é o que tem que pensar sempre. Não tinha um tempo referências muito assim visível, disponibilizada para todo mundo. Poderia ter sido em um lugar uma figura, em um lugar uma outra, representando o mesmo animal. Aí tinha aquela diferença de representações que se encontra até nos bestiários às vezes, que não são o mesmo animal, tem forma diferente um do outro. Idioma dos bestiários, outro aspecto. Aqui vem sempre o assunto que o fisiólogo também teve a sua influência sobre isso. Das versões em latim do fisiólogo são derivados todos os bestiários medievais, ou seja, os bestiários eles são originários do fisiólogo em latim, não dos fisiólogos nos outros idiomas que a gente tinha visto. Esse é outro aspecto. Por quê? Porque os bestiários foram produzidos num ambiente mais já enraizado o cristianismo nos mosteiros, assim, o latim era a língua de leitura de todo mundo. Era aquela língua que já tinha produções em latim, textos, e o bestiário utilizava o mesmo tipo de escritas. Por quê? O fisiólogo também foi traduzido nas línguas também vulgares do tempo, românicas, português, que são originários do latim, espanhol, italiano, francês, rumênios. Mas os primeiros, os fisiólogos, assim, ao longo do tempo, foram até traduzidos em idiomas de língua germânica,
a língua definida inglesa, de um tempo, sérvio e também do russo antigo. Imagina a difusão desse texto fisiólogo, por como ele foi grande na Europa inteira. Ele se tornou, como se diz aqui, um best-seller da época. Era, depois da Bíblia, era o texto mais utilizado na Idade Média. E os bestiários, mesma coisa, se tornaram textos super utilizados, e ele começou a ser, a produção dele grande, a partir do século XII. Até lá, era uma mistura de fisiólogo e o processo de desenvolvimento do bestiário. Não era ainda um bestiário verdadeiramente dito como serão os que vieram depois, porque ele já, ao longo do caminho, ele muda também, como eu disse, forma de ser. E aqui eu mostro para vocês alguns dos bestiários mais famosos. Não sei se eu coloquei ele em ordem cronológica, mas não é importante. É só para ver como ele poderia ter sido desenvolvido e a função que ele teria ao longo do caminho. Só um minuto que eu tomo na minha. E tem um bestiário dito de Tan, que era um monge cristão e poeta francês. Sua obra é chamada de Bestiaire. Foi produzido em torno de 1121, dito aqui, mas aquelas datas às vezes não são bem certas. E foi o primeiro bestiário composto na língua vulgar românica francesa. Ou seja, essa é como eu posso, é um princípio desse bestiário, que ele não foi mais no latim, mas foi traduzido pela língua românica vulgar francesa. É um texto primordial pela França, falando sobre essa figura de animais. O outro bestiário famoso, sempre produzido em França, mais de 100 anos mais para frente, é o Bestiário d'Amours, de Richard de Fournival. Isso aqui é interessante também, porque aqui você vai perceber o aspecto moralizante mesmo, do ponto de vista, assim, bem... não é nem religioso, mas se utiliza os aspectos religiosos para moralizar, no caso, os aspectos dos sentimentos amorosos. Richard de Fournival foi um filósofo medieval que estruturou uma das bibliotecas mais importantes do seu tempo, que constitui o núcleo mais antigo da atual biblioteca da Sorbonne. Imagina a história que tem esse cara pensando em que hoje é a Sorbonne. Este texto tem origem estruturalmente nos bestiários cristãos medievais, inspirado na ordenação dos animais implementada na Bíblia de Adão, por Adão. Ou seja, ele fala dos animais como Adão relata na Bíblia. Richard explora todo o seu potencial para torná-los um dos textos fundamentais da fenomenologia do amor, valendo-se da insistente semelhança zoológica típica da tradução dos bestiários. O resultado é uma original compêndio universal da vida amorosa, ou seja, ele fala, utilizando os animais, da vida amorosa das pessoas. E quem quer, procure esse texto e vai entendendo ao longo da leitura esse aspecto. Ou, como eu digo sempre nas minhas falas sobre isso, a gente lê um bestiário. Primeiro, é difícil de ser lido, porque se a gente tem um bestiário sem a tradução, a gente não entende nada, não tem como chegar. Precisa de alguém que, e tem, pelo menos no italiano tem muitos, utilizaram o bestiário como fonte para criar textos. Vou mostrar para vocês aqui vários. Isso aqui é um texto que chama de Bestiari Medievali. Aqui dentro tem 4 bestiários na língua original, que são página por páginas. Eles são colocados na mostra e são traduzidos pelo italiano, e o autor ele faz também
comentários sobre o assunto. Outro aqui, por exemplo, esse aqui é outro texto que eu tenho, e eu comprei esse livro aqui, por quê? Porque eu, além de ter um autor, eu tenho vários aqui, vou mostrar para você, tem vários autores, esse aqui é outro, esse aqui é outro que fala de animais simbólicos, esse aqui é do Pastorou, esse aqui se encontra também em PDF, esse aqui é um dos mais conhecidos, Bestiário do Medioevo, não sei se tem em português, mas tem em várias línguas. Ou seja, precisa para a gente ter alguém que nos orienta nas leituras dos bestiários. Por quê? É um estudo muito complexo. Primeiro, tem que conhecer, o ideal é conhecer o latim. Eu não tenho essa propriedade de ler um latim. Mas, com alguém que traduz o texto e coloca ao lado cada página, no caso desses autores, coloca a página original, quando tem a foto, coloca a foto e coloca o texto traduzido. Muitas vezes ele utiliza vários bestiários que falam do mesmo animal, um atrás do outro, com cada autor que produziu o bestiário falando de um animal, como ele está explicando ou como ele traduziu esse animal pelo latim na língua dele, francês, inglês, alemão. Esses autores praticamente depois traduzem, no caso meu do texto que eu tenho, para o italiano. Isso facilita o entendimento do bestiário. E é fundamental ter esse material para poder trabalhar também do ponto de vista de uma pesquisa científica. Quando, no meu caso, que eu trabalho bastante com figura de animais, tenho necessidade de ter essas explicações, procurar o significado dos animais, porque eu trabalho com figuras de animais no âmbito da igreja cristã, não tem como fugir do utilizo do bestiário. É uma fundamenta necessária para a minha pesquisa, senão eu me encontro com figuras, às vezes, lá, e não sei como é que eu faço, entendeu? No início foi muito complexo, quando eu fiz a minha TCC, que era aos inícios, foi mais ao longo do caminho, até preparar essa aula, esclareceu muitas coisas para mim que não estava pensando, porque já a bagagem está sendo construída, já tem uma estrutura, mas essa aula aqui foi muito boa, deu um prazer, que foi muito prazerosa para mim montar essa aula, porque trouxe lembranças de meus estudos, mas também acrescentei coisas que eu não sabia e que, com a facilidade que hoje se tem também, com a experiência também na pesquisa, encontrar pontos para acrescentar, para poder disponibilizar para vocês um pouco mais do que eu conheço e que conhecia. E, o bestiário que eu acabei de falar, por exemplo, tem uma cópia que se encontra na Biblioteca Medicea Laurentiana de Florença. É a biblioteca que foi construída pela família Medici, ainda no final da Idade Média, e ainda hoje está funcionando. Ela é em função também de uma universidade, a de Florença e de Siena, parece que estão cuidando dessa universidade, na qual tem se fala dos animais. Outros aspectos interessantes dos bestiários é que eles são produzidos colocando animais não da mesma forma, não é uma página um animal, uma página outra ele vai, não. Animais que o autor considera mais importantes, ele tem mais espaços. Às vezes também a figura, a imagem dele, ele ocupa uma página inteira. Quando tem animais que, biblicamente falando, não têm essa importância que tem o outro, eles são colocados de forma reduzidas. Não em todos os bestiários, mas tem aquele bestiário que trabalha com esse aspecto. Isso eu achei muito interessante, porque aí vem o autor do bestiário, ou os autores, porque às vezes são compilações, não são feitas por um único autor, depois eles se chamam assim, a mão, são de várias pessoas que entende os animais de um certo aspecto, e que são colocados assim, de forma diferente, dentro no códex, depois resulta ao final. E tem outro, por exemplo, um bestiário moralizado, que aqui é interessante, porque não se conhece o autor, é o bestiário de Gubbio. Gubbio é uma cidade perto de Assis, na Toscana, na Úmbria, onde nasceu o São Francisco, que a gente viu a semana passada, que ele se utiliza do bestiário
de Fornival, mas ele vai colocando, descrevendo o animal um pouco, colocando mais vícios, virtudes, ressignificando um pouco o que o Fornival escreveu. Ou seja, isso é outro importante. Aqui é interessante pensar em que os textos não ficavam guardados ou parados dentro de um ambiente que ninguém tinha acesso. Eram acessíveis e as informações corriam, não ficava lá sem que ninguém pudesse repassá-la para os outros. Isso é outro aspecto interessantíssimo que se encontra como? Tendo acesso hoje ainda a bestiários preparado em tempos diferentes e em lugares diferentes, porque esse aqui foi na Itália, o outro na França, mas a base é do francês. E italiano também, misturou também, não é somente Fornival, tem também outro autor que se chama de Chiaro Davanzati, que fez um bestiário também, é uma mistura de vários para relatar algo que estava na cabeça, provavelmente, do autor, que fez o bestiário de Gubbio. E, falando-se do desenvolvimento do bestiário, para chegar a um ponto interessante também, que durante o processo de desenvolvimento do bestiário houve uma grande ampliação, eu já tinha falado disso lá em forma resumida, seja do número de capítulos, seja da constituição de cada um dele, se o compararmos com o fisiólogo. O fisiólogo, ele era uma série de coisas, acabou. Não, o bestiário, ele remodulou as figuras animais, se aproximando mais à Bíblia. O que é que o bestiário, ao longo do caminho, ele se tornou? Ele se tornou quase uma Bíblia feita de figuras que mais figura com animais, que representa, que moraliza, como eu disse, os aspectos religiosos que tem que ser passado pelos fiéis. Aqui diz, são agregadas muitas outras informações trazidas de outras fontes também, que não era só o fisiólogo, até se tornaram, em certos casos, verdadeiros sermões ou tratados religiosos. O bestiário era utilizado como um livro, um texto religioso verdadeiro. Esse bestiário aqui, que é a primeira foto que você está vendo, é o famoso bestiário de Aberdeen, que é um dos bestiários mais famosos que existem. Todo esse bestiário que eu estou falando, vocês procurem os nomes na internet, que eles estão disponibilizados pelas bibliotecas, pelas entidades que estão guardando esses livros, são disponibilizados em imagem bem clara, com explicações, às vezes são até traduzidos. Na internet se encontra, você coloca bestiário de Aberdeen, vão diretamente lá e vão ver as imagens, vão procurar o que são as explicações, que é mais fácil até para... Tem tempo mais para pensar sobre o que está aparecendo, que não no momento que eu estou falando. E o bestiário de Aberdeen, consulta online, até coloquei aqui. O bestiário não junta e descreve somente um certo número de animais, sem ter um sentido, mas se apresenta com a ambição de oferecer uma síntese total do mundo animal e de toda a natureza. Assim, o bestiário pretende oferecer uma visão totalizante do mundo ao seu leitor. Você percebe que aqui tem a figura de Deus, que ele está sobre as águas, está no céu, como dizer, esse aqui é o início do mundo. Deus apareceu primeiro de tudo, não tinha nenhuma figura antes dele. Isso é vocês vão ver. Depois disso, tem outra figura. Você vê, no bestiário de Aberdeen, tem versículo bíblico. Apresentando a primeira figura, está escrito, e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. O versículo sucessivo, e fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Isso se encontra em Gênesis 24 a 25. Isso está dentro do bestiário de Aberdeen, que nos outros inicialmente não tinha. Ou seja, a relação
das figuras animais sempre foi desenvolvendo, crescendo e pegando um sentido no seu aspecto. Aí você vê, no caso, Deus que criou os animais, e os animais são colocados em seções, juntando os vários, não são tudo misturados, tem vários tipos de animais. Mas a gente vai ver algo a mais na frente, no próximo, que também é a leitura exegética do bestiários. Aqui o que eu já falei, mas vou repetir para vocês. No bestiário de Aberdeen, os animais são posicionados no início como se este fosse um compêndio daquilo que seria explicado sucessivamente. Ou seja, eles são colocados, primeiramente, tem as figuras dos animais juntos. Sucessivamente se encontra as figuras dos animais, um por um, com a explicação que é originário do fisiólogo, mas com acrescentando as explicações um pouco mais exegéticas dos autores, que provavelmente Monge, que já tinha elaborado um pouco a figura do animal, que seja do ponto de vista bíblico e seja do ponto de vista do fisiólogo, montaram todo esse arcabouço dentro no bestiário de Aberdeen. Como eu disse, nota-se também, no caso de Adão está nomeando os animais. Você sabe que, depois da criação, Adão ele nomeia os animais. Assim, a exegese da nomeação dos animais feita por Adão teria dois significados fundamentais. Primeiro seria que Adão é o senhor de todos os animais, de toda a natureza. Primeiro homem. Segundo, que todos os animais são colocados em serviço do homem. Serviço não somente material, mas dependendo do comportamento dos animais, eles servem de modelo de comportamento para o homem. Você vê aqui que tem os grupos de animais colocados um atrás do outro de forma totalmente específica. É interessante ver aqui também que Adão, ele é colocado vestido. Mas como vestido? Que Adão, ele era nu. Aí tem outra interpretação que a gente pode fazer dessa figura de Adão dentro do bestiário. Adão era apresentado como uma figura ainda imaculada. A mesma cor do véu de Eva está com Adão. Ele é de Nossa Senhora, vamos dizer assim, não de Eva, desculpe a confusão. Ele é colocado vestido porque ele representa a pureza ainda. Não é vestido para esconder. Isso que tem que ter bem atenção. Esse é uma coisa que está especificado em um dos textos que eu tenho aqui do bestiário, que fala sobre esse aspecto da figura de Adão, que ele está, o porquê ele está vestido, ele não está nu. Isso é para diferenciá-lo também dos animais. Não é mais um animal, o homem não é animal, pela Bíblia, e também os animais não têm roupa, mas o homem ele tem, está tudo bem, ele é vestido até de forma muito rebuscada, não é uma saia colocada ali sem nada, para mostrar também a grandeza que eles querem colocar Adão. E sucessivamente aparecem os animais. Depois de tudo essa explicação inicial, que conta um pouco da Gênese, dentro no bestiário você encontra animais. Vamos falar de dois animais que eu gosto de falar, que tem várias coisas também que são atuais, pensando que foram escritos naquela época no fisiólogo, como o fisiólogo estava pensando a certas figuras humanas do tempo de hoje que também sofrem provavelmente por causa disso, certo preconceito. Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com aquilo que foi feito um tempo. Por exemplo, o fisiólogo diz da hiena. Você sabe a hiena que animal é? Animal que come carniça, animal que é conhecido por ser um animal que não é até feio quando a gente compara com outro animal bonitinho que a gente conhece. Ele diz, a hiena é hermafrodita. Ora é macho, ora é fêmea. É um animal contaminado por causa do seu mudar de natureza. Pense bem que palavra forte que o fisiólogo colocou. Por isso, aqui fala agora, faz a comparação com o ser humano. Por isso, você também não se torne parecido à hiena, acolhendo ora a sua natureza masculina, ora aquela feminina, sendo que repreendendo os homens de tais comportamento
o apóstolo divino diz: e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha em seu ero. Isso aqui está nos Romanos 1, 27. Imagina você quantos a gente é vítima, vamos dizer assim, ou muita gente é vítima desse aspecto. Eu acredito que hoje não se fala quase, se pensa, mas a gente vai procurar de onde vem certo preconceito de certas coisas, a gente encontra bem claramente. É um texto bíblico, se encontra lá, ou seja, é inegável quanto aspecto religioso um tempo foram os motores daquilo que estava acontecendo. Quando iremos ver mais na próxima aula, falando sobre o inferno, quando se falará de bruxas, aí vocês vão percebendo que o que eu estou falando agora tem todo um sentido. Tem uma origem bem, não muito longe, próxima, que ainda como eu posso dizer, está presente. É presente. Muitas pessoas não pensam esse aspecto como se fosse uma coisa, não tem não, é uma coisa que foi construída, é uma construção cultural, isso aqui. A gente vai pensando nos gregos, nos hábitos sexuais dos gregos, antes lá, o que pode ter sido depois disso, que veio sendo estruturado pelo cristianismo. Não estou aqui discutindo certo ou errado, não estou culpabilizando ninguém, estou só mostrando fatos, são coisas que estão presentes, e eu não sou juiz para julgar nada, mas eu gosto de mostrar para vocês o que foi, o que se desenvolveu, que vem da antiguidade, no caso, de um texto falando de um animal comparado ao ser humano. Outro aspecto, isso aqui é um pouco mais assim, um lado mais assim, menos pesado do que eu estava antes. Fala do castor. Você sabe qual é o castor, aquele animal que é conhecido para construir barragem nos rios, que ele come madeira, ele tem essa capacidade de tratar a madeira. Ele fala assim: existe um animal chamado castor, que é extremamente gentil. Seus testículos são altamente úteis para a medicina. Esse aqui não fui procurar, mas está lá no fisiólogo. O fisiólogo diz que quando o castor percebe que um caçador, provavelmente um tempo castor, se utilizava a pele dele, ainda hoje, há tempo atrás, era utilizada para preparar objetos de roupas, vamos dizer assim. Percebe que um caçador o persegue, morde seus testículos e o joga no rosto do caçador e foge. Mas, se mais uma vez outro caçador o persegue, o castor mostra seus órgãos sexuais. Quando o caçador vê que não tem mais o testículo, o deixa ir embora. Qual é a moral aqui do assunto? Pensa que interessante. Como desenvolver uma moral pensando nesse fato que quem sabe se é verdadeiro ou não. É só uma construção também. Assim, todos os homens que atendem os mandamentos de Deus e desejam viver castamente devem cortar todos os seus vícios e atos sem vergonha e lançá-los contra o rosto do diabo. O diabo seria o caçador. Então, o diabo, vendo que o homem não tem nada para ele, o deixará em paz. Esse homem, no entanto, vive em Deus e não é tomado pelo demônio. Olha só como foi tratada uma figura do animal para moralizar o homem, que ele tem que deixar todos os vícios, todos que poderia ser para ele algo prejudicial do ponto de vista moral cristão, é utilizado com a moralidade que vem do animal, ao qual são dadas características que é verdade que o castor faz isso. Não, acho que não é um animal que morde, como eu posso dizer, morde o seu testículo para jogá-lo. Não tem essa possibilidade. Mas, sendo que esse aspecto vinha contado no fisiólogo, e o fisiólogo se inspirou em animais bíblicos, foi criada essa estrutura que ainda hoje se encontra nos
nos bestiários. Esse é um outro aspecto para entender quanto é profundo, quanto é o assunto no bestiário bem interessante para ser pesquisado. Aí mostra uma foto que sempre está dentro no bestiário de Aberdeen. Você percebe aqui aquela imagem sequencial, quando os caçadores estão mostrando um para outro que o castor está mordendo praticamente o testículo dele. Esse aqui é interessante. E aqui está do lado também do castor. Intérprete de bestiário também fala que naquela época se falava que por isso que o animal que é castrado, o nome castrado, ele vem de castor, porque o castor arrancava os órgãos genitais dele. Isso acho que, não sei se tem um sentido, mas tem nos textos que se encontram também, alguém falando, não, é por isso que depois vem a palavra castrado, porque vem de castor, que não vem do latim, não tem sentido, mas isso é outro aspecto interessante que foi mencionado ao longo do tempo. Aqui termino falando que o utilizo do bestiário na pesquisa acadêmica. E que para entender o significado dos animais que estão presentes em representações visuais relacionadas a contextos religiosos produzidos no medioevo, torna-se necessário o uso dos bestiários. Não tem, a meu ver, outra solução. Acredito que quem vai trabalhar com imagem em igrejas, deixa que eu vou sair e vou me apresentar de novo a toda a página, que vai trabalhar com imagem em igrejas, tem necessidade de utilizar os bestiários. A gente vê hoje, além de quanto o bestiário ele é interessante do ponto de vista das propriedades que ele tem como objeto, quanto é um trabalho, ou foi um trabalho para conseguir chegar a uma coisa desse tipo. Ou seja, não foi fácil. Mas quando depois a gente vai ver quanto ele o aspecto do conteúdo dos bestiários, a gente percebe ver como o bestiário ele é importante para a nossa possibilidade de pesquisar religiões, ou seja, que vai pesquisar Idade Média, imagens relacionadas à igreja, ou quando se encontra algo, pode ser também textos que a gente encontra na Idade Média. Tem figuras de animais. E vamos pensar somente a produções textuais medievais, nas quais tem aquelas definidas de manículas, aquela figura que se encontra do lado do texto no início, que mostra como se fosse o início das letras. Essas figuras, eles são figuras colocadas. Eu participei de um evento no Rio de Janeiro, ano passado, que tinha um autor que apresentou um trabalho sobre as manículas, o que eles são. Eles são pontos, é como se fossem ponto de referimento ao longo do texto, colocar esse figurinha ali para indicar que a linha que está na frente no texto ela é importante para ser lida. Você abre um texto medieval hoje ou amanhã, quando você pode, procure as manículas, ou a palavra manícula, para ver o que ela é dentro de um texto medieval. Ela é como se fosse... a gente hoje não coloca do lado do livro aquela notação. Naquela época também se colocava um ponto para sinalizar que naquela parte do texto tem algo importante. Muitas daquelas manículas, ela tem representatividade de figuras de animais. Às vezes são figuras colocadas ali de forma perdida. Eu percebi que não. Às vezes, aquela figura colocada que tem, ela é como se fosse um animal, ela é representativa pela frase que está dentro. Tem algum significado que relaciona a frase. Isso é outro aspecto interessante. Ou seja, os bestiários são formas para entender muitos aspectos
no caso, religiosos, cristãos, porque fundamentalmente são uma elaboração da Bíblia de forma figurada, moralizante, criando um outro, ajudando também na interpretação bíblica, mesmo como texto. A gente, na próxima, acho que não é a penúltima outra aula, quando a gente fala das igrejas da Suécia medievais, a gente vai lá também porque lá vamos ver vários aspectos no quais o bestiário foram utilizados, e além do bestiário, outros produtos, sempre tipo livros, que foram utilizados para essa construção, não construção, decoração das igrejas. Acredito que, visto o horário, eu paro aqui de falar, senão não dá tempo para vocês com as perguntas. Espero de ter sido bastante esclarecedor. Me dê um minutinho para ver aqui no chat se tem perguntas que eu vou atender primeiramente, e depois eu abro para vocês as perguntas diretamente aqui, falando comigo, que eu prefiro falar com vocês que não ler aqui do lado o que vocês escreveram. Além da brincadeira, eu vou ver aqui se tem alguma coisa. 5 minutos, só um minutinho. Boa noite, boa noite. Aqui tem proliferação bacteriana que nem. Essa aqui fala exatamente, é o processo de como se tratava os livros. Eu não conheço o procedimento, não sou bibliotecário. Eu tenho uma amiga que é bibliotecária, vou perguntar para ela se ela me esclarece um pouco o que acontece também hoje com a manutenção dos livros, que eu sei que tem problema também hoje de mofo também. Eu tenho livros aqui que está com mancha amarela, não sei o que é, tenho que falar com ela para ver como fazer para não perder material. Aqui vejo que tem também. Boa noite, professor. Nas aulas anteriores eu acessei por e-mail do meu irmão. Só agora consegui acessar pelo meu e-mail. Ainda estou aprendendo. Tá bom. Even 3 é para entrar, se cadastrar. É bem fácil depois, porque ele me ajuda quando eu vou emitir o certificado ao final. É complicado se eu toda vez passo na lista de presença, juntar aqui feito que não esteve. Esse Even 3 não, ele me deixa tudo organizadinho ao final. O certificado quase sai de forma automática. É uma questão técnica, porque senão demora muito tempo, perco alguma pessoa presente, ali vai complicar o fato. Talvez uma Bíblia. Qual livro sobre bestiário vocês indicam em português? KKK. Olha, eu vou fazer uma coisa. Não faço agora. Aqui já tem uma pessoa que botou repositório, pronto. Eu vou juntar tudo aquele material que eu tenho aqui. Eu vou utilizar o Even 3, o e-mail que eu envio, porque eu sempre envio um e-mail para vocês, e o Even 3 também manda a mesma mensagem. Eu faço isso porque pode ser que a plataforma trava no momento, eu prefiro mandar um e-mail diretamente. Vou mandar para vocês todos uma lista de bestiários que eu tenho aqui, seja dos bestiários que se encontra originais, mas vocês podem entrar na internet procurando, aparece na lista de material, até de procura em português, você tem capacidade disso, não é? Mas eu vou mandar, eventualmente, se eu encontro algum bestiário, algum textos de comentários aos bestiários em língua portuguesa, porque eu tenho facilidade com o italiano, que é a minha língua mãe, e tem muita produção sobre isso em italiano. Não fui procurar se tem em português, mas se tem, como eu posso dizer, como definir-la, material, eu vou mandar para vocês. Aqui, Sara disse que pensei que bestiário tinha a ver com demonização na Idade Média. Mas, assim, óbvio que a gente vai ver o diabo, que ele vai ser relacionado aos animais do bestiário, com certeza. As representações do diabo, ele se encontra também parecida com representações dos bestiários, não tem como fugir daí. Mas também a imaginação, depois, das pessoas em de produzir a figura do capiroto, como o meu orientador fala, são muito interessantes. Mas iremos falar disso na aula dedicada ao inferno, no qual
lá vou tirar as dúvidas de todo mundo sobre esse aspecto da reprodução do diabo, quando ele aconteceu, como começou, desenvolvimento, é muito interessante também. Há outra aula que eu estou trabalhando na minha tese agora, vai ser interessante. É assim, é, vamos lá abrindo para perguntas. Sara colocou, o senhor pode me explicar o que seria o bestiário? Eu expliquei um pouco, não só Sara, quando você entrou, mas assim, procure os bestiários também, explicações de bestiário na internet, que tem vários sites lá que explica, é interessante essa pesquisa. Assim, vocês também vão encontrar o que mais você entende, o que mais explica melhor para vocês. Mas qualquer coisa, mande para mim alguma pergunta diretamente no particular, no e-mail, que eu vou atender diretamente as respostas de vocês. Então, se tem alguma pergunta aqui diretamente para mim, falando diretamente, eu agradeço e estou aqui para responder a todos vocês. A Uni pode sim, quando termina a aula, eu vou fechar a gravação, a gente pode começar diretamente aqui no Meet, sem problemas, tá certo? Quando antes de sair, você pode abrir o microfone e falar comigo. Se é uma coisa que pode falar com os outros, pode falar agora. Se não, vamos esperar ao final, a gente conversa, tá certo? Alguém mais quer alguma explicação? Tem alguma dúvida? Vamos ver. Ou eu fui tão claro, tão esclarecedor na minha fala, que eu consegui responder. José Vitor, vamos ver. Existe alguma relação entre os bestiários e manual de caça? Aí você me pegou agora, Vitor. Não sei. Pode ser que tenha. Eu tenho que procurar esse aspecto também. Sinceramente, nunca fui atrás. Eu sei de uma coisa. Quando eu fui atrás, procurando pelo meu mestrado, que eu estava procurando algo a respeito de alguma planta considerada mágica, e eu encontrei figuras de caçadores. Nas igrejas da Suécia tem figura de caçadores também. Aí a gente pode ser que eu vou agora lembrar disso, eu vou tentar falar disso quando é aquela aula sobre a igreja da Suécia, que ele vai colocar na relação essa figura dessas figuras de caçadores produzidas nas igrejas da Suécia com essa sua pergunta. É interessante. Esse foi bom. Vou anotar aqui também animais e caça. Vou lembrar. Boa pergunta, agradeço até porque vocês também fazem parte do curso, e vocês, quando perguntam coisa que eu não lembro, isso ajuda bastante, tá certo? Aqui vejo Mateus, que diz, São Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico, grego, aramaico para o latim, a pedido da Igreja Católica. Essa coisa, eu não sou muito estudioso diretamente do contexto religioso bíblico, porque eu não sou religioso, fundamentalmente, eu nasci em um contexto cristão, mas me tornei quase, ele chama de ateu hoje, não, eu não gosto nem do nome, mas assim, é interessante quando as pessoas me explicam certas coisas, eu gosto porque eu vou aprender também de vocês como são determinados aspectos, tá certo? E mais alguém aqui querendo saber alguma coisa? E eu posso até agora aproveitar e vou. Aqui, José, de novo, diz muito obrigado. Pergunto porque estudo leis florestais na Inglaterra medieval, na legislação, há alguma hierarquização entre os animais e fiquei curioso se esta hierarquização viria de fim religioso por meio dos bestiários. Pronto, aqui vou responder porque é uma coisa interessante, José Vitor. Um exemplo é o cervo, como animal, aquele que tem aqueles galhos lá, quase que parece na cabeça. Esse animal, ele é um animal bíblico, ele representa a figura de Cristo até como animal. Se você vai nos bestiários procurar, você vai encontrar. Mas interessante é a história desse animal, como ele desenvolveu ao longo do caminho. No início, nos textos medievais, inicialmente,
Até em reprodução imaginária, em imagens que tem nas igrejas, em escultura das igrejas, ele é colocado como um animal que não tem um valor, não é um animal nobre para ser caçado. Era considerado um animal pobre. Até a carne dele é uma carne considerada carne não boa, muito flácida, uma carne que não era boa para, não era uma carne muito apta para ser comida. Mas por quê? Porque naquela época a caça do caçador era para o javali. O javali, depois Victor vai me corrigindo se eu estou falando errado, era um animal muito mais assim, mais violento, um animal brabo. O que aconteceu ao longo do tempo? A Igreja Católica, que ela queria parar com essa violência considerada coisa de bárbaros, ela falava da caça ao javali como uma coisa que não é uma coisa boa, é uma coisa que não tem relação com o que o cristianismo está tentando trazer para o ser humano. Aí começou a aparecer a caça ao servo como uma caça mais nobre, quase elitizadas. É por isso que, ao longo da Idade Média, depois, o servo se tornou, ao contrário de ser um animal que não era caçado pelos nobres, se tornou um animal, por excelência, caçado pelos nobres. Primeiro, porque ele tinha um significado e porque ele respeitava também como eu posso dizer, tinha um respeito entre os dois. Ele fugia, mas ele, a certo ponto, quando ele se rendia, ele não se rendia assim, lutando contra, se rendia sabendo da superioridade do ser humano. E tem uma série de discussões sobre isso, tem livro que fala, texto que fala sobre esse aspecto, também relacionado à figura de Cristo, porque o servo também, ele, todos os anos, ele perderia os galhos, o chifre que ele tem, ele depois renasce, o chifre, estaria numa forma de renascimento, ele se coloca como um animal que simboliza o renascimento de Cristo. Imagina quanto a mente do ser daquela época, do Senhor, da pessoa que escrevia, estava desenvolvendo esse aspecto. Também ele é um animal que teria a capacidade de matar a serpente, no caso, representaria o mal. Ele teria a capacidade de beber água, tomar água pura, purificada, ali vem a água, a purificação da água, e jogando a água dentro dos buracos que a serpente se escondia, ele teria como a serpente ter a obrigação de sair desses buracos, e o servo, nessa hora, mataria a serpente. Ou seja, seria o bem que vence sobre o mal, a figura de Cristo que vence sobre o Satanás e o diabo. Essas coisas também o bestiário vão elaborando. Essa coisa que eu estou falando se encontra nas explicações que os exegetas, os tradutores de hoje, dão dos animais presentes na Bíblia. Tá certo, José? Vamos também conversando, eventualmente, sobre isso. Então, aqui vão aparecendo outras coisas. O senhor acha que as igrejas colocavam imagens de animais para usarem, para espantar muitos espíritos na Idade Média? Não era nem para espantar os espíritos, era mais uma coisa colocada para mostrar quais são as figuras boas e as figuras malignas. Naquela primeira parte que eu mostrei a imagem daquele dragão embaixo da igreja de Verona, que eu já tinha utilizado em outra parte, ele era um dragão que representa o demônio. Fora da igreja tem um demônio, quando você entra, deixa ele fora. Mas quando você volta para o mundo, você encontra de novo o demônio, ele nunca vai desaparecer. A igreja, pelo que eu estou vendo, ela nunca vai conseguir, ou não quer conseguir, que essa figura demoníaca desapareça. Porque como é que eu consigo colocar o meu quando não tem mais o opositor do outro lado? A gente vai ver esse aspecto quando a gente vai analisar o diabo. Você vai entender bem claro essa dicotomia entre as duas figuras, porque aí tem tudo a ver a figura dos animais com sentido para espantar ou que representa algo de amedrontador. Tá certo? Tá bom, eu acho que eu vou fechar aqui, são 9 horas, não vou mais me delongar no assunto. Então, eu agradeço para todos pela presença e a gente se encontra na próxima aula da próxima. Augusto Fernandes levantou a mão. Desculpa, Augusto.
se não tenho, mas eu vou atendê-lo. Ô, Augusto, pode falar. Pedro, é bem rapidinho. Desculpa, Lourenço, é Não, bem... boa noite, Augusto. Agradeço muito Tá? a sua participação. Eu estou gostando muito das aulas, parabéns principalmente pela de hoje, que tem interesse. Eu só sugeri 3 textos, 3 endereços aí, é de um professor Pedro Carlos Fonseca Lousada, ou Lousada Fonseca, da Universidade Federal de Goiás, que é um especialista em bestiários aqui no Brasil, tá? E os 3 endereços estão aí no chat. Perfeito, Augusto. Eu agradeço muito, porque, como eu digo, eu não me... eu sabia disso, não fui aprofundando esses autores, mas eu vou, ao longo da minha pesquisa agora de doutorado, vou precisar também de procurar algo que faça parte da literatura produzida no Brasil, porque não posso deixar para fora o Brasil, porque ele é importante também como produção nesse aspecto. Mas eu agradeço muito a sua colaboração, porque já deu a possibilidade para alguém que está procurando de encontrar esse material em português. Eu tinha esquecido de muita coisa para minha cabeça. Isso que eu falo é muito bom quando vocês fazem intervenção. Eu sei que o senhor é um professor muito conceituado. Eu agradeço muito a sua presença. Vou aproveitar agora para agradecer a sua presença e também pela colaboração. Tá certo, professor? Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Nada. E Vanessa também levantou a mão. Pode falar, Vanessa. Vanessa, não estou ouvindo. O seu microfone acho que está com algum problema. A sua fala não está chegando para mim. É muito... Eu estou aqui com o volume alto. Os outros conseguiram ouvir bem, mas você não está conseguindo ouvir. Não dá. Eu vejo que também o Augusto está falando ainda, Geraldo Augusto. Não sei se está falando comigo ou se esqueceu o microfone ligado. Esqueci ligado, desculpa, Lourenço. Nada, Augusto. Tá bom, não se preocupe não. Vanessa, está conseguindo agora? Tente falar de novo, senão, infelizmente, eu tenho que... Tá bom. Vanessa, se é uma informação que você quer, pode mandar para mim uma mensagem no e-mail que eu vou atender a sua, a sua pergunta, tá certo, Vanessa? Tá bom, então. Eu vou fechar aqui agora a gravação e eu vou conversar com o que estava querendo falar comigo. Então, boa noite a todos de novo e até a próxima aula.